Ei, escuta o Ronaldo. Já aconteceu de você ficar sem palavras? Ou, por não saber o que dizer, falar bobagem? E aí? Eu confesso a você que isso já aconteceu comigo, viu? Às vezes eu sou surpreendido por alguma coisa e aí eu fico sem saber o que dizer. Por ser mais contido, geralmente eu não falo bobagem. Mas isso não significa que eu sei o que dizer. Não, não. Pelo contrário, com frequência, eu só vou pensar em algo inteligente para falar depois de um tempo. O cérebro aqui precisa de um tempinho para processar, para pensar. Por isso, com frequência, eu fico mesmo com cara de bobo. É bem isso. Gente, nas histórias de Jesus, nós encontramos um episódio interessante que faz com que a gente sinta menos constrangimento quando a gente paga mico por falar bobagem ou por não saber o que dizer. Nos primeiros versos do capítulo 9 do Evangelho de Marcos, nós temos o relato da transfiguração de Jesus. Lembra da história? Vai lá e consulta o Evangelho de Marcos, capítulo 9. Eu gosto da Nova Versão Transformadora, que é da editora Mundo Cristão. Jesus subiu ao alto de um monte e foi acompanhado de Pedro, Tiago e João. Lá uma coisa incrível aconteceu. Diante dos olhos dos discípulos, na frente dos discípulos, a aparência de Jesus foi transformada. As roupas dele ficaram brancas, resplandecentes, muito mais claras do que qualquer lavanderia, do que qualquer lavandeiro seria capaz de deixar as roupas de Jesus. Então Elias e Moisés apareceram e começaram a falar com Jesus. Está lá registrado nos primeiros 4 versículos do capítulo 9. Foi algo tão impressionante, mas tão impressionante, que Pedro, ao ver aquilo, ele disse: Rabi, é maravilhoso estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas. Uma será sua, e outra será de Moisés, e outra de Elias. Está lá no Marcos capítulo 9, versículo 5. Aí vem o verso 6, né? Vem o verso 6. E aqui está o verso. Disse isso porque não sabia o que mais falar, pois estavam todos apavorados. É isso que está lá no verso 6 do Evangelho de Marcos, capítulo 9. Você ouviu direitinho? Ouviu direitinho? Por que Pedro falou o que falou? Por que Pedro propôs a construção das tendas para Jesus, Moisés e Elias? Porque ele não sabia mais o que falar. Ele, João e Tiago, ficaram apavorados. Eles estavam apavorados. João e Tiago ficaram apavorados, mas não disseram nada. Ficaram quietinhos, parecendo o Ronaldo. Pedro, que era mais afoito, mais espontâneo, mais passional, acabou falando. E quando falou bobagem. E eu acho curioso que Marcos tenha feito esse comentário. Eu acho curioso que a Bíblia mencione que Pedro não sabia o que dizer. E que por isso, por não saber o que dizer, tenha dito sobre a construção das tendas para Jesus, para Moisés e para Elias. O relato bíblico poderia ter deixado de fora essa menção? O que você acha? Eu acho que poderia. Faria falta para a história da transfiguração? Eu acho que não. Por isso, para mim, esse verso tem uma aplicação muito pessoal. E eu quero que você preste atenção nisso. O verso 6, ele sugere que, vez ou outra, todo mundo pode falar coisas sem sentido. Mesmo os grandes personagens da história fazem coisas sem sentido. E isso não denigre a reputação dessas pessoas. Isso não apequena essas pessoas. E sabe, tem gente que carrega sentimentos de culpa por coisas bobas que fez. E a culpa paralisa a gente. A culpa impede a clareza de pensamento. Tem gente que depois de cometer um mico ao ir falar com uma pessoa, nunca mais quer encontrar aquela pessoa. Na igreja tem gente que depois de cometer uma gafe,
Ou quem sabe fazer uma apresentação, quem sabe ao ter tentado cantar, a pessoa nunca mais aceita fazer nada, nunca mais se expõe. A pessoa faz de um erro momentâneo parte da identidade dela. E a pessoa carrega consigo aquela vergonha e às vezes se apequena. Hoje eu quero dizer algo muito, muito importante para você. Algo poderoso para transformar sua vida. Não permita que uma bobagem de momento, não permita que um erro, ou quem sabe até mesmo uma gafe, limite você. Pedro não sabia o que dizer após a transfiguração. Pedro estava apavorado. Mas Pedro, o mesmo Pedro, cheio do Espírito Santo, após o Pentecostes, falou para uma multidão e 5.000 pessoas se converteram de uma única vez. Consegue imaginar Pedro se encolhendo após ter falado algo sem sentido para Jesus, ficando envergonhado e nunca mais querendo falar nada? O ímpeto de Pedro, que fez Pedro falar bobagem, foi o mesmo ímpeto que agora, sob a ação do Espírito Santo, fez com que o apóstolo falasse de maneira poderosa para milhares de pessoas, levando milhares de pessoas a se converterem. E isso não aconteceu apenas uma vez, foram 2 vezes, uma para 5.000, outra para 3.000. Esse mesmo Pedro foi o principal pregador do Evangelho de Cristo entre os judeus. Portanto, escuta, Ronaldo, se você tropeçar, se você sentir vergonha em algum momento, não aceite fazer desse momento de fracasso um modo de vida. Não sabe o que falar? Tudo bem. Não saber o que falar por um momento não diz quem você é. As suas quedas, sabe? Os seus fracassos? Então, as suas quedas e seus fracassos não dizem quem você é. Você é um filho amado, uma filha amada de Deus, não esqueça disso. Sob a ação do Espírito Santo, seja na igreja, seja no trabalho, seja na escola, você pode fazer coisas grandes. E eu não estou falando de evangelizar aqui, não. Estou falando dos seus sonhos, dos seus projetos. Em todas as áreas da vida, você pode viver coisas grandiosas, coisas que serão para a glória de Deus. Portanto, não aceite viver uma vida medíocre em momento algum da sua vida. Não aceite viver uma vida medíocre por em algum momento você ter se sentido um tolo, ou quem sabe ter sido tratado como um tolo. Pegou a ideia? Guarde essa palavra no coração e liberte-se da vergonha de um momento qualquer que você tenha vivido. Que Deus te abençoe. Se essa palavra tocou seu coração, não deixe de curtir, de comentar e principalmente de compartilhar com outras pessoas. Abraços do Ronaldo.